11 horas, 7 minutinhos, 10 graus a temperatura. Bom dia para você. Esse é o programa Temática e dentro do Temática tem o Tá na Pauta, que é este espaço entre 11 e meio-dia de diálogo, conversação, aquele espaço que a gente chama assim, programa sincerão, sabe? Aquele programa sincerão. É mais ou menos assim que a gente vem todos os dias de segunda a sexta-feira, tradicionalmente com convidados que emprestam o seu saber, o seu expertise, para que a gente conheça mais e aprofunde temas. Hoje, dentro desse espaço, né, é um programa diferente, cedido, né, para o Sindicerve, justamente porque o Sindicerve representa todos os servidores públicos de Caxias do Sul e, obviamente, entender como são essas dinâmicas e o que está, de fato, né, norteando o trabalho, preocupando, ou são desafios, ou são alegrias também deste serviço, de uma certa forma, impacta na vida de todo cidadão caxiense. É isso, né? Trocando em miúdos é isso. Então, de tempos em tempos, a gente reúne o pessoal do Sindicerve. Hoje, a presidente do Sindicerve, a Silvana Piroli, está conosco, né? Assim como foi o programa primeiro, né? Que a gente abriu aqui uma vez por mês. Já vou dar a ela aqui o meu bom dia. Silvana, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo jóia, bom dia. Obrigada pela sua presença mais uma vez. E hoje acompanhada pelo Alvoni dos Passos, que é o diretor de comunicação também, quem está com imagens acompanhando pelo Facebook. Já ouviu também? Bom dia, Alvoni, seja bem-vindo também ao programa. Bom dia, obrigado pelo espaço, né, em nome do Sindicerve aí, junto com a presidente, uma deferência, né? Obrigado. Gente, vamos começar. São tantos os assuntos, né, Silvana? São assuntos que colam naquilo que está acontecendo como pano social e aquilo que repercute na vida pública, né? E a vida pública depois repercute na vida de todas as pessoas. Tem um plebiscito que foi chamado, né, plebiscito popular, no qual as pessoas vão participar, votando, né, os seus pensamentos, dando suas opiniões sobre temas que depois serão votados nas instâncias governamentais e interferem na vida de todo cidadão. E, obviamente, o servidor público, justamente porque está ligado ao aparelho, né, público, ele tem um domínio diferente daquele que são das pessoas comuns, porque está diretamente inserido nisso. Então, como o Sindicerve, né, como os servidores públicos olham para essa questão do plebiscito e da importância que ele tem, né, desse diálogo com os entes sociais? Bom, o plebiscito foi chamado pelos movimentos sindical e pelas entidades populares no sentido de mostrar para a população e criar uma mobilização capaz de, vamos dizer assim, sensibilizar os deputados que não estão votando alguns projetos importantes, né? Então, o plebiscito trabalha com duas questões. Primeiro, você é a favor ou contra da redução da jornada de trabalho sem redução de salário, e a questão que é a jornada 6 por 1, né? O fim da jornada 6 por 1, e a questão da cobrança, né, das grandes fortunas, para poder isentar o imposto de renda até 5 mil e a cobrança dos super ricos. Super rico, para a gente se entender, não é aquele que tem 2 apartamentos, 2 carros e tal, é quem ganha muito dinheiro e, em geral, não contribui, né, não tem imposto de renda retido na fonte, não paga sobre os dividendos das grandes corporações, e que nós temos uma quantidade bem menor do que a população, mas o volume seria suficiente para isentarmos e podermos dar, então, a isenção até 5 mil. Por que isso? Porque a cobrança que está se propondo para os super ricos é de 10%, então não é uma cobrança absurda, né? Porque é injusto hoje, a gente precisa ter justiça tributária, porque é injusto hoje os trabalhadores, uma professora paga imposto de renda de 27%, né? E um super rico não paga nada de imposto de renda. É um contrassenso, né? A gente quer que todo mundo pague de acordo com o seu rendimento. E uma professora que ganha 4 mil tem que ser isenta, né? E não pagar imposto de renda. Eu estou dando exemplo de professor, podia dar outra categoria. Como é que está acontecendo o plebiscito? O plebiscito está tendo nas diferentes entidades sindicais, e nós vamos, no nosso caso, vamos, a partir da próxima semana, passar nos locais de trabalho para as pessoas votarem, né, na urna, enfim, ou online através do QR Code. E também vamos, dia 2, vamos ter uma Assembleia Popular aqui na Praça das Feiras, à tarde, o movimento sindical está chamando, onde, além de shows, nós vamos ter o debate sobre esses temas que estão acontecendo no Brasil e no mundo e que refletem em Caxias também, e vamos também estar colhendo assinaturas e tal, e a votação do plebiscito. Então, participe, procure a sua entidade sindical, a associação de bairro, enfim, as entidades estão
passando nos diferentes bairros, é um movimento importante que a gente espera que sensibilize, porque a isenção até 5.000 está na Câmara, ainda não foi para votação, e a escala 6x1 tem vários projetos tramitando no Congresso e não está se votando. Mas vão me dizer, mas aí vai gerar desemprego. Nós não estamos. Agora é o momento de votar o fim da escala 6x1, exatamente porque a gente está numa situação de pleno emprego, né? Então, cabe você reduzir a jornada e poder reorganizar o mundo do trabalho. Porque a gente tem uma campanha da CUT que diz assim, a vida não tem hora extra. Isso serve não só para o trabalho, como para a vida como um todo, né? A vida tem um começo e um fim. E o fim, ele é certo numa hora incerta. Então, nessa vida, a gente precisa ter tempo para ficar com os filhos, com os amores da nossa vida, para poder descansar, para poder fazer uma coisa que a gente goste. A vida não é só trabalho. O trabalho, ele é importante, mas ele não é tudo e a gente não deve viver só para isso. Porque senão a gente vai empobrecer muito a vida humana. E o bem-estar das pessoas é uma coisa importante para toda a sociedade. Depois da pandemia, a gente viu crescer muito os problemas de saúde mental em todas as áreas. Hoje, tanto que nós temos uma ANR, que é uma instrução normativa do governo, que considera o problema de saúde mental hoje é uma doença incapacitante para o trabalho, ou seja, ela é considerada um problema de saúde laboral, né? Então, você tem crescido isso por várias razões. E uma delas é essa coisa de não desligar nunca, né? Então, a gente está com uma sobrecarga, com tudo instantâneo na palma da mão, o trabalho online, a pejotização, eu ganho o seu trabalho, então eu preciso trabalhar muito para poder render o meu trabalho, vou aproveitar que eu sou jovem, fazer muita coisa, para depois um dia descansar. E esse dia para descansar nunca chega, porque a gente acaba o quê? Acaba criando outras necessidades, né? Na vida é mais ou menos assim, tu resolve umas coisas, daí tu arranja outras e assim vai indo, né? E quando você vê, o tempo passou e o tempo não é uma coisa que volta. Eu sempre digo para os meus filhos, o ontem, o hoje e o amanhã. O hoje é para a gente lembrar que o ontem aconteceu e ele não vai voltar. Então, o que eu fiz de certo, de errado, de bom, o que eu aproveitei no ontem, sabe? Se eu não corrigir hoje, não é certo que eu tenha amanhã. Uhum. Silvana, tem é importante a gente aproveitar esses espaços também que tem figuras, né, representativas para explicar alguns aparelhos e retomá-los, porque a gente meio que foi perdendo assim um pouco as referências de como esses aparelhos se tornaram legítimos, legais, não só legítimos, mas legais também, e hoje a gente está no checkmate deles, né? Por exemplo, a própria questão da greve, né? As pessoas às vezes ficam com um certo ranço, acho que a palavra é essa, né? Nós estamos falando da consulta popular, né? Que é um aparelho, é uma ferramenta instituída, legítima, legal, e que nessa perspectiva vem com a consulta popular, vem com o plebiscito, né, que são ferramentas que andam muitas vezes juntas para estimular as pessoas a terem participação nas decisões daquilo que vai ser peça orçamentária depois, ou daquilo que vai ser política pública na sequência, ou mesmo da representatividade que nós temos ao elegermos nossos representantes. E para isso serve também os sindicatos. Você poderia resgatar, explicar isso? Eu acho que eu sempre digo, né, o sindicato é uma ferramenta que a democracia construiu, né, que os processos democráticos construíram, e o pessoal às vezes não entende bem o seu papel. O sindicato ele foi criado exatamente para fazer a mediação entre o capital e o trabalho, ou seja, o patrão, né, que do ponto de vista dele, quanto mais se trabalha, menos se paga, mais lucro ele tem, e o trabalhador que vende o seu trabalho, né, e que precisa do trabalho para sobreviver, mas também precisa ter regras para que ele não adoeça. No início do século passado, lá na Revolução Industrial, quando os trabalhadores, né, faziam greves, atearam fogo, foram mortos, enfim, porque trabalhavam 12, 14 horas por dia em condições análogas à escravidão. E hoje a gente vê que estamos num outro século e também temos, só que a escravidão moderna é diferente. Ela é hoje, por exemplo, baseada no controle da informação e do que a gente faz. Então, é uma forma de exploração desmedida. E os sindicatos precisam estar atentos para essa nova realidade do mundo do trabalho e incorporar lutas importantes. Vou dar um exemplo bem concreto com nós na prefeitura.
A gente teve, logo depois, durante a pandemia e depois da pandemia, o trabalho remoto. As pessoas podiam fazer trabalho remoto e tal. Né? Depois o pessoal foi vendo que não era bem assim e hoje tem alguns setores só e não é uma coisa que, vamos dizer, não emplacou muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que as pessoas ficaram mais doentes, adoeceram mais, pela sobrecarga, pela pressão e tal. E a gente, então, agora conquistou uma coisa que é importante. Nos últimos meses, vem se melhorando isso, que é o Núcleo de Apoio Psicossocial, que se fez um núcleo específico para o magistério, mas que tem também para o conjunto da categoria. E o que ele trata isso? É exatamente para tratar os conflitos e os problemas de ordem da saúde mental no local de trabalho, que tem reflexos no atendimento à população, que tem reflexos em poder ter uma vida melhor. Então, o sindicato teve um papel importante em reivindicar, em insistir, em ajudar a fazer. Não é papel dele fazer o tratamento psicossocial dos servidores, mas é o papel de exigir do município e de apoiar nas iniciativas. Então, sábado a gente fez uma palestra sobre saúde mental, temos várias coisas programadas durante o ano. Então, esse é o papel do sindicato, é reivindicar salário, sim, mas é estar atento às outras questões que envolvem a vida do trabalhador. Nós lá no sindicato temos o Quali Vida, por exemplo, que é um conjunto de atividades de bem-estar para o aposentado e para as pessoas na ativa, desde yoga, ginástica, línguas, percussão, canto, enfim, artesanato, várias coisas de diferentes ângulos, questão física, questão da expressão cultural, da expressão artística, enfim, para quê? Para também proporcionar momentos de bem-estar. Então, o sindicato não é mais só um espaço de luta e de reivindicação. Ele também precisa estar inserido na luta do povo e nas melhorias. O plebiscito faz parte dessas melhorias para fora, ou seja, nós também queremos que a sociedade discuta e que chegue no Congresso essa voz de que a gente precisa ter mais igualdade, né? Porque na escala 6x1, vamos pegar nós mulheres, né? Trabalhar todos os dias, só ter um dia de folga e depois ter a dupla, tripla jornada. Porque eu disse, ainda ninguém inventou uma varinha que a louça se lave sozinha, a roupa entra na máquina e vá direto para o guarda-roupa, né? Seria bom, mas não inventaram isso ainda. E junto com a liberdade de nós trabalharmos, veio também a cobrança da sociedade para a gente continuar fazendo o trabalho doméstico. E a gente sempre ouve, meu marido me ajuda. Não, a gente tinha que repartir tudo, né? Tinha que ser de igual para igual. E essa é uma caminhada ainda que a gente precisa fazer. Mas todas essas questões, as entidades sindicais têm um espaço importante. Então, não dá... É como os empresários. A gente diz, fala dos sindicatos de trabalhadores, mas os patronais também se organizam em sindicatos. O que é a Fiergs, o que é a SIC, são sindicatos patronais, são entidades patronais, que se organizam legitimamente numa democracia para defender os seus interesses. Né? A diferença é a quantidade de recursos que a gente consegue arrecadar muitas vezes, né? E de que lado nós estamos. Mas é legítimo isso numa democracia. A democracia precisa ser entendida como um espaço onde a gente pode divergir e só quem viveu a ditadura é que talvez se dê conta da dimensão. Eu fico, às vezes, rindo, né? Que eu vejo as pessoas pedindo a volta da ditadura, né, e gritando na praça. Se fosse a ditadura, eles não gritavam na praça. Talvez seja o último grito que eles deem antes da ditadura. Porque numa ditadura tu não conversa assim como nós estamos conversando. Silvana, eu sei que você já mencionou, dia 2 de agosto vai acontecer às 2 horas, a partir das 2 horas na Praça das Feiras, uma atividade que justamente, a partir, né, de iniciativas do Sindserv, que você já bem explicou por que faz, né, motiva as pessoas não só sindicalizadas, mas aquelas da população em geral, de uma forma coletiva, a se engajarem, a se envolverem nestes temas que são da vida pública, da vida, né, em sociedade. Como que vai ser, né? Qual a proposta? E lá já vai também dar para votar no plebiscito? Vai dar para votar. É uma atividade que está sendo bancada, financiada e organizada pelas entidades sindicais dos trabalhadores de Caxias, o Movimento dos Trabalhadores, então, o Sindicato dos Servidores, os Simples, os bancários, os comerciários, os metalúrgicos, enfim, várias entidades sindicais. Nós vamos ter shows, né, à tarde, vai poder votar,
as pessoas vão ter espaços de fala, enfim, as entidades sindicais, as banquinhas com os seus materiais, e a gente chama toda a sociedade para vir participar. É uma assembleia pública. A gente precisa ocupar os espaços públicos com cultura, mas também com alguma coisa que faça a gente refletir. E o nosso mote é a questão do plebiscito. Por isso a gente vai fazer essa atividade no dia 2, à tarde, a partir das 14 horas, na Praça das Feiras. Das 14 às 18. Perfeito. Eu mencionei que a consulta popular também está aberta, né? O governo do estado vem Isso. fazendo isso, né? Esse aparelho que é legítimo e público, e tem sugerido às pessoas de sugerirem ideias, né? Ideias locais, pensando justamente nessa ferramenta como algo, como um instrumento de diálogo. O que está acontecendo nos locais para que lá no estado depois se possa fazer as mais votadas e decidir política e orçamento. É isso, né? Política pública e orçamento. Mas a gente sabe também, historicamente, Silvana, que a participação, quando você tem um plebiscito que tem pontos para serem votados, já é difícil. Imagine criar uma ideia, né? Uma participação realmente. Quais os caminhos para isso? Como o próprio sindicato, no Sindicerve, também se coloca à disposição de ajudar as pessoas nessa inserção na vida coletiva? Eu acho que a gente está tendo que brigar muito com essa coisa de individualismo, né? Todo mundo acha que resolve por si só seus problemas e, eu elegi alguém ou eu tenho alguém na frente e você faz por mim, né? Tem muito essa ideia eu sempre brinco que terceirizar a luta, né? A gente precisa, nós estamos sempre em campanhas permanentes, em todas as falas, dizendo de que as mudanças, elas acontecem com a participação das pessoas e com a rebeldia das pessoas. É assim que a gente foi mudando as coisas. Rebeldia não significa necessariamente mudar tudo que está, ser brabo. A rebeldia no sentido de propor coisas diferentes, de estar fazendo coisas diferentes, de não se conformar com o mesmo de sempre. A mudança ela não acontece se o curso da água sempre fica da mesma forma, andando na mesma velocidade. A mudança quando aumenta o curso da água, né? Ou quando tem a seca, ou ela diminui, enfim, tu tem que fazer o quê? Tu tem que ter algum aspecto de mudança, de rebeldia. Então, participar da consulta popular é um pouco isso, olhar para o Estado e dizer, olha, eu acho que, por exemplo, tem que ter uma política mais clara com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Vamos pegar assim, porque Caxias, esses dias fiquei horrorizada, 250 e poucos % de aumento de sífilis. Isso me impactou. Eu não sei quem está me ouvindo se não se impactou, mas eu me impactei com esse dado. Imaginei que isso já estava resolvido e isso, no século que nós estamos, com o conhecimento que nós estamos, aumentar tudo isso é um impacto muito grande na saúde. Então, você precisa ter políticas mais claras, campanhas informativas, o que é, afinal de contas, a sífilis, o que ela traz, e o que ela provoca e como prevenir, né? Quer dizer, nós abandonamos, na minha juventude e depois na fase adulta, quando apareceu a AIDS, a gente tinha muitas dúvidas, mas tinha muita campanha, né? Tinha muita discussão sobre isso. E depois não se discute mais. Então, eu sempre acho que esses temas, quando levantados, eles fazem a gente debater. Eu acho que essa manchete do jornal tinha que ter horrorizado uma série de pessoas no sentido de, bom, vamos tentar discutir esse assunto, gente. O que está acontecendo nessa cidade? Perfeito, Me perfeito. permite, Silvana, acho que a Beverly, além disso, as pessoas hoje consideram uma campanha, talvez, ou mesmo a educação voltada a essas questões como apologia, né? Então, houve uma mistura no âmbito da educação também e no âmbito da sociedade, né? De que no momento em que se faz esse tipo de movimento, e a Silvana traz várias coisas, a questão da saúde mental mesmo, em alguns momentos a sociedade tem entendido como uma certa apologia a determinadas posturas. Quando, na realidade, e como eu venho do meio da educação, e a Silvana também, né? Para nós da educação, a informação é uma maneira, é uma forma de se construir práticas, né, que levem a sociedade ao bem-estar. Né? Então, eu ter o olhar para o trabalhador com uma saúde mental adequada, eu ter um olhar para a sociedade que entenda a questão sexual de uma maneira educativa e preparatória para a vida,
né? Eu não estou fazendo apologia a alguma coisa. Eu estou, na realidade, defendendo o futuro das próprias novas gerações, né? Perfeito. Vocês falaram sobre a NR1, né, a questão da saúde mental, mais uma vez foi prorrogada, né, e é um assunto que também está ali. Então, muitas vezes a gente também precisa, como população, usar os instrumentos para fazer com que algumas iniciativas aconteçam no tempo certo, porque tem um tempo certo das coisas acontecerem. Depois que passou, remediar, né? Então... Eu sempre digo, a gente tem que fazer as leis colarem, né? Muitas vezes o pessoal já tem que fazer lei. Não, a lei existe, a NR1 está aí. Tem agora, as empresas não vão ser punidas nesse primeiro ano, elas vão ser informadas, instruídas e tal, que é importante ter um tempo para se preparar. Mas as entidades sindicais têm que cobrar, têm que ser proativas, né? Eu sempre digo, nós lá conquistamos agora na paralisação essa questão da saúde mental, de ter mais espaço para isso, e é uma conquista importante, ela não é pouca coisa. Porque esse tipo de conquista não termina aqui, ela vai criando outras demandas e ela vai crescendo. Então, é a primeira vez que a gente consegue ver o problema da saúde mental como uma doença do trabalho, do mundo do trabalho. Reconhecer que o trabalho também pode adoecer, se ele não tiver condições, se ele não tiver um espaço adequado e se ele não tiver instrumentos adequados de mitigação dos danos. Como tem, por exemplo, as doenças profissionais do LER de algumas profissões, enfim, que tem que parar a cada tantos minutos, que tem que fazer isso. Agora, para a saúde mental, o que a gente tem que fazer? É diminuir a pressão, é dar mais espaço, é cada tantas horas você parar um pouco. Quer dizer, quais são os mecanismos? Isso não é pouca coisa. Eu digo que acho que isso vai ficar na história, um marco importante no serviço público, esses núcleos de atendimento. E eles vão se reforçando na medida em que tu vai crescendo. Então, a gente chama atenção. As entidades sindicais têm que colocar isso na pauta, porque o trabalhador sozinho, que essa também, respondendo lá para que serve o sindicato, no serviço público não é diferente. O servidor reclamar com o chefe, ou o trabalhador reclamar com o responsável da repartição lá na empresa, pode criar um mal-estar. Agora, se o sindicato trata esse problema como um problema da categoria como um todo e senta num diálogo com a empresa ou com a gestão, você resolve em outro âmbito. Então, eu sempre digo, o sindicato também é o escudo que protege os trabalhadores, né, das retaliações que ocorrem quando há denúncia, por exemplo, de qualquer coisa irregular. E nós Perfeito. fizemos isso muito no serviço público. Nós estamos hoje aqui com um programa especial, né, a partir, né, da visão da ótica do Sindserv, para temas que são temas relevantes, que interferem na vida de todas as pessoas. Já conversamos um pouquinho e mencionamos que várias atividades alusivas, né, a fomentar que as pessoas participem do plebiscito, né, popular, que vota, dá condições das pessoas votarem. 3 temas, pelo menos, importantíssimos, né, que interferem na vida de todas as pessoas, inclusive a questão da redução da jornada, da redução salarial, a questão do fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e também o aumento da taxação para quem ganha mais de R$50.000. São pelo menos esses 3 temas que estarão aí. E uma das ações importantes que vai acontecer aberta ao público é dia 2 de agosto, a partir das 2h da tarde, na Praça das Feiras, com muitos shows, conversa, brincadeiras, e lá as pessoas vão poder votar. Estou falando isso pelo seguinte, o pessoal aqui do Sindserv trouxe pra gente aqui um brinde, um kit, né? Uma mochila bonitona, uma mochila, um kit, tem camiseta, tem várias coisas aí dentro da mochila. E para você participar desse sorteio, vem agora no WhatsApp. Você só tem que dizer que dia é o dia da festa que vai acontecer, tá bom? Lá na Praça das Feiras. Vem aí, participa com a gente, tá bom? Estamos reforçando este assunto e fazendo um convite. Quem acertar ali, leva de presente o brinde. Entre os que participarem acertando, a gente sorteia. Se tiver alguém que chegar primeiro aqui, já tá levando de presente esse kit bonitão, tá bom? Lá no WhatsApp, 999530616. A pergunta é essa: que dia que acontece na Praça das Feiras, a partir das 2h da tarde, essa atividade do Sindserv, convidando a população para muitos shows e também para participar da votação no plebiscito popular. Eu vou fazer um intervalo, viu, Silvana? Alvoni, peço licença a vocês, enquanto o pessoal vota aqui, participa, brinca com a gente. Nós vamos para o intervalo e na sequência a gente já está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Dia 1º de agosto, sexta às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nei Tempi del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 999-836076. 11h31. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a temperatura? 10 graus. Trator Peças Mário apresenta programa Conectando Esperança, da tua Rádio São Francisco, em homenagem ao Dia do Colono e Motorista, uma celebração dedicada a quem trabalha no campo e nas estradas, ajudando a construir o Brasil todos os dias. Acompanhe a live especial pelas redes sociais da Rede Tua Rádio, dia 25 de julho, sexta, às 8 horas da manhã, diretamente da Trator Peças Mário. Patrocínio Dom Apio Pizzaria. Há 65 anos, a Apopex trabalha para melhorar a qualidade de vida dos aposentados e pensionistas. Mantemos convênios com clínicas médicas, laboratórios, centros de diagnóstico, farmácias, ópticas, além de benefícios como assistência jurídica. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos, 1401, no segundo andar do edifício Brasex, e associe-se. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 999836076. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento: Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 32217164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Orquídea mais molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h35, 10 graus a temperatura, mudança no clima, né? Na Serra Gaúcha, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos a presença da instabilidade já configurada. De manhã tinha muita neblina, tem uma sensação de friozinho, né? Um arzinho de frio. Esse é o cenário e sim, temos instabilidade até o fim de semana, é isso. 50% umidade do ar. Hoje é um programa diferente que não está na pauta, com a presença da Silvana Piroli, ela é presidente do Sindiserve, e também a presença do Alvoni dos Passos, que
que é diretor de comunicação do Sindiserv, e a partir, né, da ótica do Sindiserv, a gente hoje olha, né, para o fazer do servidor público, para aquelas pautas sociais que muitas vezes nós não nos atentamos e não participamos delas, mas elas repercutem na nossa vida no dia a dia, e é sobre isso, né, este canal mais direto de comunicação. Estou aqui, né, lembrando a todos que já falamos sobre o plebiscito popular, a consulta popular, os temas para os quais está aberta a votação no plebiscito, e o Sindiserv tem feito uma circulação em alguns lugares, fomentando a participação de votação das pessoas no plebiscito. O Sindiserv não faz o plebiscito, ele ajuda as pessoas a participarem dele, e no dia 2 de agosto, às 2h da tarde, vai ser uma tarde inteirinha de muitas atrações, com o show da banda Sétimo Sentido, Cleiton Borges, muita animação, muita alegria, e também possibilidade, né, de votação no plebiscito na Praça das Feiras, em Caxias do Sul. E tô lembrando as pessoas disso porque tem aí, tá rolando, né, um brinde, um kitzinho agora, uma mochila muito bonita com um kit do Sindiserv, e vai levar quem lembrar o dia, tá? Que dia acontece essa atividade lá na Praça das Feiras? Vem no WhatsApp e responde, já tá concorrendo. Já tem gente que já respondeu, viu? Então vem aí, responde também, concorre a esse brinde bem bonito, bem útil à vida das pessoas, que é uma mochila. 999530616 é o WhatsApp para participar. Silvana Piroli e Alvoni, a gente tem outros assuntos aqui, falamos sobre saúde mental, e talvez um dos temas que a gente precise correlacionar são os núcleos, né, de atendimento psicossocial, que estão fazendo ações continuadas para os servidores, mas em especial com a questão da educação e em função da toxicidade contemporânea, conhecida, pública e notória entre professores e enfim, na questão escolar, né? Como tem sido esse trabalho e a importância que ele tem? Acho que a gente tem feito o trabalho de forma a cada ente, né, fazer um pouco as suas atividades. A prefeitura com os profissionais, né, do núcleo, uma equipe multidisciplinar que atende, que acompanha, enfim, que faz esse trabalho de ouvir, de escuta e de encaminhamento. O Sindiserv é parceiro nisso, ajudando na estrutura, nas atividades mais gerais, de palestras educativas, enfim. E também nós temos um trabalho de ir reunir nos locais de trabalho e conversar sobre esses temas, né, no que diz respeito assim, a como nós estamos vendo e quais são as alternativas, e também fazer uma escuta mais coletiva, assim. Então, o sindicato tem feito essa parte, a prefeitura também tem feito a sua parte, no sentido de podermos ir conhecendo a realidade e também proporcionando alternativas, prevenir os problemas, né? E também atacar os problemas onde eles existem. E a gente está com aquela campanha, né, que a gente já falou da outra vez, mas reforçando aqui, que a paz, né, começa com o respeito. Porque a gente tem muitos jeitos de reagir e a gente entende que muitas vezes chega num local, principalmente no serviço público, a gente está precisando de um médico e não tem a consulta, ou chegamos depois que terminou as consultas, porque as coisas são finitas, né? Aí o funcionário diz, olha, não tem, você tem que voltar depois e tal. Ah, mas eu não aceito essa resposta, e daí eu vou agredir o funcionário, eu vou xingar o funcionário, que não tem o que fazer. E aí você só cria um clima de mais problemas, né? Ou você vai lá buscar uma autorização na prefeitura, né? E você precisa levar mais documentos. Ai, mas estão sempre me pedindo mais coisas. Quer dizer, o servidor tem que cumprir a legislação, né? As leis existem para que todos sejam tratados da mesma forma. Imagina se não tivesse legislação e cada um respondesse ou atendesse de qualquer jeito. Uhum. Imagina no trânsito não ter regra nenhuma. Uhum. Vocês já viram o trânsito em outros países que não tem regra nenhuma como é? Imagina aqui no Brasil não ter regra nenhuma. As regras, elas existem, elas foram construídas pela sociedade para quê? Para que melhorasse e todos fossem tratados dentro de uma determinada regra. Quem que é o fiscal dessa regra e quem que tem que fazer com que essas regras funcionem? É o serviço público.
Silvana, deixa eu fazer uma pergunta que talvez seja dúvida de muitas pessoas, né? A gente sabe que existe tudo isso que você falou, estamos vivendo um momento de muitos conflitos, né? As pessoas estão nos seus limites, intolerantes, isso não é um ou dois, somos todos nós e a gente precisa reconhecer isso. Eu também todo mundo tá um pouco intolerante, um pouco enraivecido, porque... O pavio anda curto. Curto. Por quê? Porque é um sistema que nos leva, se a gente não tiver assim, alguma coisa que está errada. O normal é estarmos assim, porque vivemos num sistema que ele é adoecedor, exigente, acelerado, enfim, ponto. Isto posto, né, reconhecendo isso, a gente sabe que a população tem o seu lado de melhorias, né, mas por outro lado, quando alguém passa num concurso público, por exemplo, e se torna um servidor de carreira, como é feito, por exemplo, essa preparação para fazer o atendimento ao público e também, se ele não passar em testes psicológicos, mesmo tendo passado na prova, ele pode assumir o cargo, não pode assumir o cargo, porque a gente percebe também que as patologias estão aí, né? O poder público funciona da seguinte maneira: tu passa no concurso, depois tu é chamado. Quando tu é chamado, tu tem que apresentar uma série de exames físicos e também tu é submetido a testes psicológicos. E você pode rodar e não assumir o teu cargo. Isso pode acontecer, isso acontece muitas vezes. Então, e depois você tem 3 anos de estágio probatório, que é o quê? Passei no concurso, eu vou lá trabalhar, eu recebo as informações mais gerais, vou num lugar onde eu tenho, vamos pegar a escola, né? Eu vou na escola, a coordenadora, a direção e tal, tem que me passar tudo como é que funciona, me dar o apoio necessário, mas eu tenho avaliações semestrais. E, portanto... Eu tenho vários requisitos que precisam ser respondidos. Eu sou avaliada pelos meus pares e pela chefia durante 3 anos. E tem uma pontuação mínima e pode rodar no estágio probatório. O pessoal acha que não pode. Pode rodar sim e roda no estágio probatório muitas vezes. Ou seja, se você, neste período, não cumpre né, com as questões que são avaliadas, que vai desde... assiduidade, pontualidade, iniciativa, relações interpessoais, conhecimento, resolução de problemas. Então, é uma avaliação bastante abrangente. E nessa perspectiva, por exemplo, o NAPS, né, ele tenha feito um trabalho bem relevante na questão da educação, mas está disponível em outras áreas também. Existem, a partir deste cenário que mudou, que é essa raiva estabelecida, essa irritação, essa falta de paciência, de forma continuada também entre os servidores, porque eu me coloco no lugar, né, não deve ser fácil você responder a mesma pergunta para pessoas diferentes ao longo do dia. Às vezes faltam documentos e é a mesma situação. Então também há um estresse. É o que eu quero dizer isso, né? Sim, há um estresse do trabalho, claro. Isso. E assim, tem algumas coisas sendo feitas para minimizar. Eu acho que a gente ainda tem uma caminhada com relação a isso. Ainda é pouco. Eu vou pegar, por exemplo, nas escolas, né? Que é onde nós temos o maior número e na saúde é o segundo maior volume de profissionais. Então, é muito difícil tu conseguir fazer um trabalho preventivo. Né? E nas escolas hoje estamos vivendo um problema que é o resultado daquilo que eu considero que é grave o que está acontecendo na sociedade, que é o aumento muito grande das crianças com necessidades especiais, com algum tipo de necessidade. Né? Os neurodivergentes, enfim, se usa várias nomenclaturas, mas o fato é que dentro do que uma vez era considerado, com muitas aspas, né, que normal, nós temos muitas crianças que não estão, né, nisso. E elas precisam de ajuda, elas precisam desde alguém que vá lá e faça o trabalho de cuidadoria, que é trocar, que é vestir, que é dar alimentação, até aquela pessoa que vai lá, que vai conter, que vai tentar encontrar uma alternativa, e a gente não tem as escolas preparadas e estruturadas para isso. Então, isso tem sobrecarregado muitos professores. E isso tem sido motivo de muito conflito e de muito estresse, porque muitas vezes os pais, né, gostariam de que seus filhos tivessem um tipo de atendimento, numa turma de 20, 30 alunos, fica mais difícil, você não tem muitos profissionais para apoio, você tem dificuldade de fazer um diagnóstico, porque também não é assim, né? Tem pouca rede de apoio que consiga dar conta, então você vai criando muitos obstáculos para conseguir fazer com que aquele trabalho seja mais tranquilo. Então, o nosso foco tem sido, nós precisamos de rede de apoio que facilite e que auxilie o trabalho para que ele não seja tão estressante. A mesma coisa acontece nas unidades de saúde, ou seja, a nossa bronca ali, nossa briga permanente para ampliar a carga horária nas áreas profissionais. Por quê?
Porque hoje tu tem os funcionários com pouca carga horária, eles têm que fazer hora extra e muitas vezes não tem o funcionário o tempo inteiro, tem falta de pessoas e isso gera fila, isso gera demora, isso gera desconforto, né? Então, a necessidade de tu ter as equipes prontas, de tu ter uma equipe multidisciplinar nas UBSs, que hoje o Ministério da Saúde financia. Tinha tirado esse financiamento, agora retornou. Então, isso é importante para ajudar a atendimento daquela população, fazer grupos, que antes existia um grupo de hipertenso, um grupo disso, e que, enfim, né, no período do Bolsonaro isso tudo acabou e aí gerou tudo aquela medicina muito assim, eu preciso do médico para ele me dar uma receita, para ele me dar um remédio, e aquele atendimento que às vezes tinha que ser um trabalho mais preventivo, né? De grupo, de discussão, de mudança de modo de vida, né? Que é isso que faz também ter saúde, né? Claro. Então, tem várias coisas acontecendo, mas ainda eu acho que a gente vê muito aquela coisa, não um trabalho de equipe, nem as equipes montadas para conseguir dar conta disso. A gente tem muitas falhas nesse aspecto. Deixa eu só resolver a questão. Tu ia falar alguma coisa, Vani? Eu acho que a Silvana tocou numa... Você vê que, resumindo aqui o que nós falamos até agora, né? A gente entrou no mundo, e não tocamos na expressão, né? Mas no mundo digital, né? Talvez com uma cabeça ainda lá do século XX, né? E agora nós vemos, em parte, o efeito disso na sociedade. Então, nós tocamos essa questão do atendimento, né? E como a gente atende a políticas públicas e nós, apesar de vivermos no mundo digital, como nós trabalhamos com lei, com documentação, nós precisamos deste contato físico, né? E a nossa campanha traz bem isso, né? Do quanto é necessário as pessoas se respeitarem, né? Para que isso aconteça, né? Resumindo, né? Tudo aquilo que a Silvana falou, ela precisa muito desse contato humano. E tu usaste um termo, né? Que é a questão da contaminação, né? Das pessoas pela ansiedade, pela resolução rápida, né? E tem algumas coisas na vida que dependem deste tempo que é humano, que não é de máquina, né? E as pessoas precisam terem esse entendimento. Então, a gente procurou falar com a sociedade. Quando a gente fala da questão do respeito, a gente fala do respeito não só pela pessoa, mas pelo respeito ao tempo que a lei exige, que a documentação exige, que o ciclo, né, de uma criança dentro da escola exige, que uma questão de atendimento, diagnóstico de uma pessoa que depende de uma UBS necessita, né? Então, né, essa ansiedade, muitas vezes, está extrapolando a questão técnica, eu diria, né? E fazendo com que as pessoas queiram resultados mais rápidos, que não vão acontecer diante das limitações que às vezes nós temos nas nossas instituições, né? Tu falaste, a Silvana falou, aliás, da questão das palestras que nós tivemos. Nós tivemos uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho e o tema constante foi a questão da saúde mental, né? E dessa necessidade do servidor estar preparado para o atendimento, mas ao mesmo tempo ciente de que ele terá desafios, né, pela frente diante dessa ansiedade. Então, o sindicato, quando fala em respeito, fala disso. O respeito ao tempo, o respeito à pessoa, né, o respeito à lei, né, esse é o diferencial que acontece no serviço público, né? Essa questão precisa ser reforçada para a sociedade. Bom, deixa eu só, antes de retomar outros assuntos importantes aqui também, vários ouvintes vieram com a resposta. Eu vou entregar para vocês fazerem o sorteio, porque assim, a Ana Célia foi a primeira a dar a resposta bem certinha. O Tony Valim não só deu a resposta, como deu o serviço completo aqui no WhatsApp, né, prestando atenção. A Rita Esquenato, a mesma coisa. A Maria Salete, a Dalvina Pegoraro e a Marisete também. Todas essas pessoas responderam certinho. A Décia Betiato, ela deu todo o serviço, mas ela respondeu a data errada, porque ela não estava prestando atenção na hora da data, só que ela está de aniversário hoje. Ela disse, eu queria muito ganhar de presente de aniversário. Então, fiquei num dilema aqui, vou deixar para vocês decidirem entre os participantes o que vocês querem fazer. Pessoal, vocês pensaram que era fácil, né? Não, querem deixar por um número entre os participantes? O que vocês querem fazer? Vamos lá. Tempo para dirimirem aqui entre grupo. O que vocês preferem fazer?
A aniversariante, nós vamos trazer o brinde, deixar aqui para ela, aniversariante, então. Tá. No próximo mês a gente pode trazer essa semana também, deixar aqui com a Beverly um mimo, não sei exatamente o quê, mas ela está de aniversário, acho que aniversário é uma coisa boa. E tem que ser sempre lembrado, porque significa, assim, o fim de um ciclo, o começo de outro, né? Então, Pronto. que esse mimo seja para começar bem esse novo ciclo. E os outros ali, você dá um número e a gente diz um número. Então, vocês colocam aqui 7, escolham de 1 a 7. De 1 a 7, Isso. 4. 4 foi a Rita Esquenato. Ah, Pronto, isso Rita aí. Esquenato, você ganhou o brindezinho, fica aqui na portaria, tá? Disponível para você. E a Décia, assim que o pessoal me deixar, a Décia eu faço a ponte aqui. A Décia, né? Isso, Décia Betiata, de Décia aniversário Betiato, parabéns. Aniversário é uma coisa muito boa. Eu passei tempo, quando eu era mais jovem, envergonhada, não queria, ficava vermelha quando me cantavam parabéns. E depois, com o tempo que eu fui vendo que, nossa, eu já cheguei a esse tempo, coisa boa, porque muitos nem chegam na metade, então a gente tem que comemorar, viu? Isso e aí. ficar feliz. E fica o convite, então, para que as pessoas... A brincadeira era para reforçar a data, né? Dia 2 de agosto, a partir das 2h, na Praça das Feiras. Alegria, cultura, música, enfim, atividades culturais, mas também a possibilidade de as pessoas fazerem a sua participação, né? Legitimar a sua cidadania a partir da votação no plebiscito popular. A Décia já agradece aqui, ó, muita gratidão, né? Diz o seguinte, minha única palavra é gratidão para vocês. Pronto, tá dado o recadinho aqui. Vocês falaram sobre vários assuntos importantes. Eu tenho tantas pautas aqui dentro da jornada, tinha né? que vir 2 vezes por semana. Tô vendo, né? Já são 11h52, mas eu não posso avançar sem falar nessa questão, né? Nós falamos da saúde mental, na NR1, no programa, né? No NAPS, que vocês estão falando também, e voltado à educação, e o papel do Sindserve nisso tudo. Nós estamos vivendo, Silvana e Alvoni, uma encruzilhada para a docência. A docência no país está numa encruzilhada, não é nova, só que cada ano piora, né? E isso reflete diretamente nos indicadores da escolarização e da capacidade intelectual dos brasileiros. Isso é muito importante, porque é uma sinuca, né? Então, na questão desses programas, aí saiu o Professor da Manhã, né, que são bolsas governamentais que favorecem, em parceria com instituições de ensino, a formação de professores. Mas, mesmo com essas bolsas, não está tendo solução e o ambiente está muito tóxico para o professor, né? Especificamente, esse programa voltado à saúde mental do professor, como ele funciona na prática? Porque o professor está inserido num ambiente muito tóxico, então, mesmo que se faça coisas com ele, né, o contexto no qual ele está inserido é muito difícil, né? É feito um trabalho quando há um problema com o profissional e também com o grupo, né? Esse trabalho com o grupo é feito com profissionais da secretaria, né? Quando há algum problema assim maior, vão lá, trabalham com o grupo e também, por nós, o sindicato, a gente também faz um trabalho com o grupo dos profissionais. Agora, a gente está fazendo essas campanhas porque elas se inserem nesse contexto. Nós não vamos conseguir ter sucesso e reduzir os problemas que a gente tem se a gente não respeitar cada um no seu cada qual, como eu digo, né? Eu não posso botar uma placa no meu pescoço e botar ali, faço cirurgias ou sou jornalista. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não tenho formação para isso. Em que pese ter falhado muito a formação dos profissionais na educação, com o EAD, etc., e isso está sendo corrigido, né? De qualquer forma, os profissionais da educação têm uma formação para isso. Eles são os responsáveis e deles a gente espera as soluções para melhorar. Agora, todo mundo quer dar pitaco na educação. Então, eu sempre chamo a atenção de que, com metade do dinheiro que as escolas cívico-militares têm e da estrutura que elas têm, as nossas escolas municipais fariam o dobro, porque elas têm indicadores muito bons, apesar de terem, às vezes, menos de 50% do investimento que é dado. Então, a gente não faz educação sem investimento, a gente não faz educação sem espaços adequados. Nós temos 20 escolas que têm, por exemplo, uma quadra coberta, numa região que chove de março a dezembro. No período letivo, é difícil tu dar aula de educação física sem ter uma quadra coberta. Eu pergunto, como é que tu faz uma atividade física quando chove? E a atividade física na escola ela é muito importante
para inclusive ajudar na disciplina, na organização, o espaço, tempo, motricidade fina, ampla, e também as relações entre as pessoas. O jogo faz você perder, ganhar, enfim. Então, eu só estou dando um exemplo assim, de en passant, de coisas que a gente precisa. Então, é salário, sim, também é salário que seja compatível, que faça com que as pessoas tenham o retorno do investimento que elas tiveram durante a sua formação. Porque hoje o jovem não vê e não é atraente a profissão de professor. Não é atraente pelo salário, não é atraente pelas condições, não é atraente pela forma, pelo tipo de jornada de trabalho. Então, eles vão procurar outras alternativas, outras profissões. E isso vai dar um apagão, e a gente já está sentindo um apagão nas carreiras necessárias para construir um futuro. Não tem futuro sem... Ninguém vira médico sem professor, ninguém vira político sem professor, ninguém vira cientista sem ter passado por uma boa escola, entende? Então, a boa escola passa por a gente voltar a ser uma profissão que seja respeitada pela sociedade e que tenha também, né, o reconhecimento financeiro e as condições. Eu vou dar um exemplo só para finalizar, que às vezes a gente diz, mas os servidores têm muitos direitos. Nós temos muito poucos direitos se comparados com outras categorias, mas vamos lá. Nós tivemos a reforma da Previdência, que cobrou muito dos aposentados e dos da ativa. Nós temos hoje, na Prefeitura não tem plano de carreira, então nós só temos adicionais de tempo de serviço. Se acabarem os adicionais de tempo de serviço, a carreira não vai ser vantajosa para ninguém. Então, nós já temos dificuldades hoje, a Prefeitura chama profissionais, inclusive do magistério, e as pessoas não assumem. E o salário de Caxias não é o menor salário do Estado. É um salário considerado com os outros um salário bom. Então, nós temos que ver isso. A sociedade precisa olhar e se dar conta do seguinte: não tem serviço público sem investir nas pessoas que trabalham no serviço público. Nós perdemos ao mês passado, vários profissionais da Secretaria de Gestão e Finanças para outros concursos, porque paga melhor, porque tem melhores condições. Então, nós precisamos rever isso, senão nós vamos ter um colapso, não só na educação, como em outras áreas. Eu chamo a atenção a isso. Defender escola pública, educação, saúde, assistência, passa por reconhecer a importância desses profissionais e valorizá-los. Se nós não tivermos essa valorização, a gente vai ter, mais cedo do que imagina, um apagão em todas essas áreas. E no âmbito da carreira, né, eu acho que a palavra-chave aqui é carreira, né? Nesse mundo imediatista, as pessoas hoje não pensam mais na carreira. Então, aqui nós estamos com a Silvana, que se aposentou aí com um determinado número de anos servidos, né? 34. 34 servidos à educação, né? Então, infelizmente, as pessoas criaram uma mentalidade de que de uma hora para outra a gente chega num determinado estágio. Na educação a gente vê muito isso, né? Então, eu não vou ser isso ou aquilo, eu vou ser youtuber, né? Eu vou ser jogador de futebol porque a ascensão é mais rápida, né? E, na realidade, os processos que passam pela educação, sejam eles no âmbito da academia ou no âmbito da educação básica, que é o que nós atendemos, eles têm um determinado tempo, né? Eu estou insistindo muito nessa questão do tempo. As pessoas precisam recuperar hoje a visão de que tudo tem um determinado tempo para acontecer e que esse tempo não é o tempo digital, ele é o tempo da vida. E a gente tem perdido, né? Tem visto, aí daria um outro programa, né? Tem visto... Já temos pauta para o próximo. Isso, os jovens sendo ceifados aí por determinadas situações em que o mundo digital acabou criando, né? Então, o voltar-se para a carreira, aquela proximidade da comunidade, isso a educação nos permite, o atendimento do servidor público nos permite a aproximação da comunidade, né? Eu costumo dizer para os diretores, quando a comunidade está presente na escola, quando tu consegue comunicar-se com a comunidade, a escola vai funcionar melhor. Não vamos ter problemas de violência ou coisas do gênero, né? Mas isso também demora um tempo, né? Um tempo da confiança
dessa comunidade nos profissionais, né? Então, esse é o diferencial da educação pública, né? Que é o que a gente defende. 12:00, gente. Acabou. Que coisa, né? Passou muito rápido Passa hoje. muito rápido. Acho que vou ter que vir mais vezes aqui. E vamos pleitear isso aí. Vamos fazer um plebiscito para Vamos nós, fazer um né? plebiscito. Vamos fazer um plebiscito, Isso aí. vamos conseguir. E já temos até a votação, vai ser com certeza aprovado. Silvana, obrigada. Alvoni também, obrigada pela presença de vocês. Uma ótima semana. Obrigada, é sempre muito agradável vir aqui e até o mês que vem. Fica aí para quem participou do brinde. Rita, tá lá na portaria teu brindezinho, desce, a gente combina depois. A todos que participaram do programa também, muito obrigada. Esse foi o especial Sindiserve, né, que nós temos aqui dentro do Tá na Pauta. Ele fica armazenado e disponível